O livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Introdução. A bruxaria não é apenas lendária, ela foi e é real. Não está extinta, está viva e progride a cada dia. Desde que as últimas leis contra a bruxaria foram revogadas, e isso só aconteceu nos anos 1950, os bruxos puderam vir a público e mostrar-se pelo que são. E o que eles são? São pessoas inteligentes com elevada consciência de comunidade e poder de reflexão e que vivem nos dias de hoje. A bruxaria não é um passo para trás, um retrocesso para uma época repleta de superstições. Longe disso, é um passo à frente. A bruxaria é uma religião muito mais relevante para esta era do que a maioria das igrejas estabelecidas. É a aceitação da responsabilidade pessoal e social. É o reconhecimento de um universo holístico e um caminho rumo a uma elevação da consciência. Direitos iguais, feminismo, ecologia, sintonia com o universo, amor fraternal, cuidado com o planeta. Todas essas coisas são uma parte e uma parcela da bruxaria, a antiga e ainda assim nova religião. Essa descrição certamente não é o que uma pessoa comum pensa da bruxaria. Não, as ideias erradas estão profundamente arraigadas, devido a séculos de desinformação. Como e por que essas mentiras surgiram será explicado mais adiante. Com a disseminação de informações sobre a bruxaria, o que ela é, sua relevância para o mundo de hoje, surgiu o buscador. Se existe essa alternativa às religiões convencionais, essa visão moderna da vida, voltada para o futuro, conhecida como bruxaria, então como alguém se torna parte dela? Aí está, para muitos, a maior barreira. Informações gerais sobre a antiga religião, informações válidas oferecidas pelos próprios bruxos, estão disponíveis, mas a entrada na ordem não. A grande maioria dos covens, grupos de bruxos, ainda é muito desconfiada e não abre as portas nem aceita todos os que chegam. Esses covens ficam felizes em corrigir os equívocos, mas não fazem proselitismo. Isso faz com que muitos dos que desejam ser bruxos, por pura frustração, simplesmente se declarem bruxos e comecem suas práticas por conta própria. Ao fazer isso, eles consultam quaisquer fontes disponíveis, se não todas. O perigo é que não distinguem o que é válido e relevante do que não é. Infelizmente, existem agora muitos covens desse tipo, que se valem de muitos conceitos da magia cerimonial mesclados com pitadas de satanismo, voodoo e folclore dos nativos norte-americanos. A bruxaria é uma religião muito maleável em termos de prática, mas tem certos princípios básicos e segue certos padrões estabelecidos em seus rituais. O propósito deste livro é apresentar essas informações necessárias. Com ele você, como indivíduo ou como um grupo com alguns amigos de ideias semelhantes, poderá ter sua própria prática e ficar satisfeito por saber que ela é ao menos tão válida quanto a de qualquer tradição estabelecida ou poderá, quando encontrar um coven, tornar-se um participante iniciado com um treinamento e um conhecimento tão bons quanto os de qualquer membro do coven, se não melhor. Na igreja cristã existem muitas denominações: episcopal, católica romana, batista, metodista. Na bruxaria ocorre o mesmo. Assim como nenhuma religião é correta para todas as pessoas, não existe uma denominação da bruxaria que seja correta para todos os bruxos. E é assim que deve ser. Todos somos diferentes. Nossos antecedentes étnicos e sociais variam imensamente. Costuma-se dizer que existem muitos caminhos, mas todos levam ao mesmo lugar. Com tantos caminhos, é muito provável que você encontre um que seja adequado para você, um que possa percorrer com conforto e segurança. Para que este livro seja mais útil, as informações apresentadas, o treinamento que você receberá, não pertencem a nenhuma denominação. Extraí exemplos de diferentes tradições, gardneriana, saxônica, alexandrina, escocesa, oferecendo informações genéricas e específicas. Seu conteúdo foi retirado dos meus mais de 20 anos de participação ativa na arte e quase o dobro disso na esfera do ocultismo em geral. Quando tiver terminado este treinamento, presumindo que o leve a sério, você terá o equivalente ao 3º grau, na tradição gardneriana ou similar. A partir daí você pode, como eu já disse, seguir um treinamento mais específico, caso se sinta atraído por uma tradição em particular. Esta obra, no entanto, lhe proporcionará um conhecimento básico da bruxaria e um alicerce excelente.
Este é um livro de exercícios. É algo com que você deve trabalhar. Em vez de capítulos, portanto, eu o dividi em lições. Ao final de cada lição, serão apresentados exercícios e questões para avaliar sua compreensão do assunto tratado. Leia cada lição. Leia e absorva. Leia 2 ou 3 vezes se necessário. Volte e preste especial atenção àquilo que não absorveu facilmente. Quando você estiver satisfeito com o que aprendeu, responda às questões avaliatórias. Responda com suas próprias palavras, sem se referir ao texto lido. Desse modo, você verá o que assimilou ou não. Não passe para a lição seguinte até que você esteja totalmente satisfeito com a anterior. As respostas das questões avaliatórias podem ser encontradas no apêndice B. Escrevi este livro seguindo uma ordem específica. Não tente saltar páginas, passando para lições mais interessantes. Você pode descobrir que ainda não tem os requisitos necessários para compreendê-las. Quando tiver trabalhado o livro inteiro, aí sim será a hora de voltar a mergulhar nele, para se lembrar dos conceitos que mais lhe interessam. Este livro é baseado num curso bem-sucedido de Seok Suika, que foi útil para milhares de estudantes mundo afora. Essa experiência comprovou que a fórmula funciona e funciona muito bem. Mas já adianto que, embora este livro seja baseado no curso, não se trata do mesmo curso. O curso Seok Suika englobava especificamente a tradição saxônica. Este livro não. Repeti aqui, de fato, muitas informações de cunho geral sobre a arte, mas não tanto que um aluno do curso também não pudesse apreciar este livro. Assim, se você for um estudante dedicado da bruxaria ou Wicca, seja como um futuro praticante ou por interesse acadêmico, eu lhe dou as boas-vindas. E espero que você o aproveite tanto quanto meus antigos alunos. Bênçãos brilhantes! Introdução à edição de aniversário de 25 anos. 25 anos. Um quarto de século. Isso parece muito tempo para que qualquer livro continue sendo considerado atual, e fico muito feliz que o Big Blue, como este livro passou a ser chamado, ainda seja um dos pilares da antiga religião. Mas vamos examinar a fundo a palavra bruxaria. Existe alguma diferença entre bruxaria e Wicca? Quando Gerald Gardner escreveu seu revolucionário Witchcraft Today, em 1954, ele usou as palavras bruxa e bruxaria, ao longo de todo o livro, só mencionando a palavra Wicca poucas vezes. O livro de Gardner, por acaso, é o primeiro manual de bruxaria já escrito por um verdadeiro praticante e, como tal, a mais importante obra sobre o assunto. Alguns anos depois da publicação de Witchcraft Today, quando a arte estava começando a voltar a ser praticada, havia muitas reivindicações para que se criasse um outro nome para ela. As pessoas associam a bruxaria ao satanismo e à magia negra, dizia-se. Então, por que não mudamos o nome dela? Gardner e eu conversamos sobre isso várias vezes e nós dois estávamos convencidos de que seria muito melhor ensinar os ignorantes, explicando o que é a bruxaria e em que os bruxos realmente acreditam e o que fazem, do que sermos forçados a mudar o nome dela. Naquela época, anos 1960, eu fazia palestras, escrevia artigos, dava entrevistas, principalmente para ensinar as pessoas e para desfazer mal-entendidos. Depois que Gardner morreu e seus livros começaram a sair do catálogo das editoras, escrevi meu Witchcraft from the Inside, Leveling, 1971, 1975, 1995, para preencher a lacuna que deixaram e garantir que a verdadeira voz da arte continuasse a ser ouvida. Durante muitos anos, esse debate continuou entre os praticantes que queriam cada vez mais que sua arte fosse conhecida como Wicca, não como bruxaria. Não havia, porém, nenhum debate sobre o que praticavam. Todos concordavam que se tratava da antiga religião, que nos reuníamos para reverenciar os antigos deuses e deusas. Diferentes tradições ou denominações desenvolveram-se, mas todas se centravam na arte como religião. Dentro da religião, havia uma diversidade com relação às práticas auxiliares, tanto individuais quanto em covens. Algumas se restringiram à magia de cura. Outras se expandiram e passaram a incluir várias formas de divinação, herbologia, astrologia, etc.
Embora todas essas artes fossem incentivadas como práticas individuais, a magia em geral para promover a cura era sempre praticada em covens. O ensinamento original era de que assim haveria uma salvaguarda contra qualquer tendência para se praticar a magia malevolente. Um indivíduo com um temperamento explosivo, por exemplo, poderia se sentir tentado a se vingar de um ataque, mas o restante do coven poderia equilibrar a situação, convencendo-o a dar mais ênfase à segunda parte do princípio moral da Wicca: faça o que quiser, mas não prejudique ninguém. Nos dias de hoje, nos primeiros anos do século XXI, vemos uma grande mudança. Se para melhor ou pior ainda não podemos avaliar, e isso vai depender do ponto de vista de cada um. Hoje a palavra Wicca normalmente é dirigida àqueles que ainda seguem os preceitos da antiga religião e reverenciam os deuses de acordo com a roda do ano, nos esbás e nos sabás. A palavra bruxaria passou a ser relegada àqueles que gostariam de praticar magia e apenas isso, aqueles que em grupo ou sozinhos lançam feitiços e tentam influenciar os outros, nem sempre positivamente. Na realidade, esses lançadores de feitiços nem devem se auto-intitular bruxos, porque são apenas praticantes de magia. Porém, eles parecem pensar que o termo bruxo tem um certo romantismo, mas num sentido do qual os pioneiros tentaram, com todas as suas forças, se desvencilhar. Neste livro, o Big Blue, vamos descrever os princípios básicos da antiga religião, que gravitam em torno da reverência ao Senhor e à Senhora. Também serão apresentados detalhes de várias práticas como a cura, a herbologia, a divinação e sim, a magia. Não conclua, pelo que eu disse anteriormente, que estou dizendo que os bruxos não devem praticar magia. Longe disso. Mas eu sempre insisto em dizer aos meus alunos que ela só deve ser praticada se de fato houver uma necessidade real, não por brincadeira. Não para provar que a magia funciona, não para você se exibir para os outros. E a magia praticada pelo que eu chamo de bruxos de verdade é sempre positiva. Faça o que quiser, mas não prejudique ninguém, essa é a doutrina. E esse ninguém inclui você, obviamente. Hoje em dia, algumas pessoas que se autodenominam bruxos parecem se juntar e dizer: e aí? Que feitiço vamos lançar desta vez? E sempre há uma ênfase na tentativa de influenciar os pensamentos e atos de outras pessoas. É preciso lembrar que praticar magia para induzir outra pessoa a se apaixonar, por exemplo, é tão negativo quanto tentar lhe incitar o ódio. Ambas as coisas interferem no livre-arbítrio do indivíduo. Isso me faz lembrar dos praticantes que trabalham sozinhos, os bruxos solitários. Até que ponto essa prática solitária é válida? No meu livro Wicca for One, Citadel Press, 2004, e você deve ter reparado que aderir à prática se não pode com eles, junte-se a eles. Quando optei por usar a palavra Wicca em vez de bruxaria, enfatizei que a prática solitária é na realidade muito mais antiga do que a prática em covens. A falecida Dra. Margaret Murray era muito citada nos primeiros tempos do ressurgimento da antiga religião. Eu mesmo me sinto culpado por aceitar todas as cartas brancas da pesquisa dela. Mas estudos posteriores realizados por uma variedade de pesquisadores mostram que a Dra. Murray deturpou algumas das suas descobertas para que corroborassem suas teorias, uma prática nada incomum entre os acadêmicos. Ela defendeu a ideia de chamar grupos de bruxos de covens. Na verdade, a ideia dos covens só surgiu no julgamento de Bessie Dunlop, em Ayrshire, na Escócia, em 1567. Embora a própria Bessie não usasse a palavra coven, ela disse que fazia parte de um grupo composto por 5 homens e 8 mulheres. Foi só no julgamento de Isobel Goldie em Audiarne, em 1662, que a palavra foi usada, em referência a um grupo de 13 pessoas. Murray se baseou nesse grupo e disse que todos os covens eram compostos de 13 pessoas. Cecil L. Strange-Even, autora de Witch Hunt and Witch Trials. The Indictments for Witchcraft from the Records of 1373 Assises held for the Home Circuit AD de 1559 a 1736, 1929, verificou os números apresentados por Murray e afirmou que em todos os casos, os grupos de 13 pessoas mencionados por Murray tinham sido obtidos por meio de omissão injustificável, acréscimo ou disposição incongruente.
Escritores sensacionalistas posteriores, como Montague Summers, disseminaram a ideia de que o coven era composto de 13 pessoas. Portanto, muitos bruxos de fato praticam em grupo e alguns desses grupos se autodenominam covens, mas eles nem sempre são compostos de 13 pessoas. A pergunta continua, no entanto: quem iniciou o primeiro bruxo? Se o bruxo só trabalhava em grupo e iniciava os recém-chegados, então como ele passou a ser bruxo e quem o iniciou? A resposta é que muito antes de existirem covens ou grupos, já existiam muitos praticantes solitários. Esses indivíduos iniciavam-se ao serviço aos deuses. Eles se sentiam capazes de se postar num campo, à luz da lua, para agradecer aos deuses pelo que tinham feito ou pedir que atendessem aos seus pedidos. Eles não precisavam de um grupo para fazer isso. A bruxaria solitária, portanto, não só é válida como é também talvez mais fundamentada que a bruxaria praticada em covens. As lições apresentadas neste livro servem tanto para praticantes solitários quanto para covens. Hoje em dia eu aposto que existem mais covens praticando do que indivíduos, e como afirmei, ambas as práticas são legítimas. Os problemas surgem apenas quando um grupo se sente superior aos outros. É preciso que se reconheça que todos nós somos diferentes. Como afirmei várias vezes, existem muitos caminhos, mas todos levam ao mesmo lugar. Você pode preferir o caminho que está trilhando, mas isso não faz com que ele seja melhor do que qualquer outro. Você pode achar que pertence a uma linhagem antiga de bruxos, ter uma espécie de estirpe, ser mais reconhecido do que outros bruxos, mas isso também não faz com que você seja melhor do que ninguém. Somos irmãos e irmãs da arte, todos iguais aos olhos dos deuses. Referindo-me à arte como um todo, sei que já fizemos grandes progressos. Nos primeiros tempos, como costumo dizer, na década de 1960 e no início da década de 1970, costumávamos sonhar com o dia em que a bruxaria seria aceita simplesmente como mais uma religião. Embora esse dia ainda não tenha chegado, ele não tardará. Hoje em dia existem capelões, wiccanos ajudando muitas pessoas em penitenciárias dos Estados Unidos e sacerdotes e sacerdotisas fazendo o mesmo em hospitais e outros lugares. A Wicca é reconhecida nos Estados Unidos como religião, e em grande parte graças aos esforços de Selena Fox do Circle Sanctuary e a Lady Liberty. O pentagrama, normalmente aceito como símbolo da Wicca, é agora um símbolo religioso aprovado para uso na sepultura de militares. Bruxos e bruxas participam de conferências religiosas nacionais e internacionais. O exército norte-americano aceita a Wicca como um dos grupos religiosos não tradicionais. Os wiccanos podem usar joias com símbolos da arte sem causar estranheza. Conferências wiccanas e pagãs ocorrem em hotéis, centros de convenções e acampamentos. Existem cada vez mais sites na internet, assim como uma variedade imensa de livros, cursos e ideias sobre bruxaria. Certamente ainda existem bolsões de intolerância e casos isolados de antagonismo, mas isso também acontece com outras religiões e grupos minoritários. 25 anos se passaram desde o lançamento de O Livro Completo de Bruxaria de Raymond Buckland e já vimos muitos progressos. A arte é vista com muito mais aceitação, e pessoas de todas as idades e de todas as procedências buscam abertamente o conhecimento propiciado pela antiga religião. Espero que este livro possa continuar ajudando muitas gerações a encontrar o caminho que mais lhe beneficie. Que o Senhor e a Senhora possam acompanhar seus passos sempre. Amor e luz. Raymond Buckland, Ohio, 2011. Agradecimentos. Meu muito obrigado a Edifit, Mike F. Schumacher, Aidan Break, Calveschi, minha mulher Tara e Elisia Galo e todo o pessoal da Leveling, que tornou o Big Blue possível e fez com que ele continuasse sendo um sucesso de vendas.